A situação atual do superministro da Economia Paulo Guedes é um problema para o governo. E esse problema tende a crescer, tende a aumentar de tamanho com o passar do tempo. Se você não sabe, Paulo Guedes tem 3 investigações contra ele, envolvendo suas empresas e negócios fraudulentos com fundos de pensão. E Paulo Guedes se junta ao rol de ministros que estão com problemas na justiça. Onyx Lorenzoni, você bem sabe, ministro da Casa Civil, tem problemas envolvendo Caixa 2. Ele mesmo admitiu que recebeu Caixa 2 e existe uma delação contra ele dizendo que ele recebeu outro repasse ilegal, ele também via dinheiro ilícito. Nós temos também a ministra da Agricultura, Tereza Cristina, com problemas envolvendo a JBS. Também temos o ministro da Saúde, Henrique Mandetta, com algumas questões envolvendo problemas de licitação e tráfico de informação. Nós também temos Damares Alves, ministra da pasta dos Direitos Humanos, Mulher, Família e da FUNAI. Damares Alves teve uma ONG, ela foi fundadora de uma ONG chamada Atine, que tem uma acusação no Ministério Público envolvendo tráfico e sequestro de crianças indígenas. O Ministério Público até mesmo solicitou maiores informações da FUNAI para poder concluir as investigações. E aí cabe um parênteses aqui. Durante o seu discurso de posse, Damares Alves citou essa questão envolvendo tráfico e sequestro de crianças indígenas. E ela até fez em um tom de brincadeira falando que estão a chamando de sequestradora, então por isso ela seria muito perigosa. E ela falou da imprensa. Ela não cita o Ministério Público, ela cita a imprensa, dando a entender de que quem está fazendo a acusação de que que a ONG dela fazia sequestro e tráfico de crianças indígenas é a imprensa. Só que aí cabe uma ressalva de que não é a imprensa que está fazendo a acusação, é o próprio Ministério Público que está investigando a ONG de Damares Alves por sequestro e tráfico de crianças indígenas. Não é a imprensa, é o Ministério Público. E até o momento eu não encontrei nenhuma notícia falando que essas acusações seriam fake news. Se você tem alguma notícia falando sobre isso ou algo falando sobre isso, deixe aqui nos comentários para que a gente possa ver e fazer um vídeo no futuro abordando esse assunto. Mas voltando aos ministros, vale a pena mencionar também Ricardo Salles, que é o ministro do Meio Ambiente, e que Ricardo Salles já foi condenado por improbidade administrativa, mas ele se mantém no governo porque, segundo a interpretação de Jair Bolsonaro, o caso de improbidade administrativa é uma condenação política e não uma condenação por corrupção. E esse problema de improbidade administrativa, a condenação veio por conta do trabalho de Ricardo Salles como secretário do Meio Ambiente, enquanto ele trabalhava para o governo de Geraldo Alckmin no estado de São Paulo. E aí tem 2 narrativas que são colocadas na mesa. A primeira delas é que, de fato, é um problema de corrupção, a condenação por improbidade administrativa também levaria a uma condenação por corrupção. E existe a outra narrativa que fala que, na verdade, ele é um problema de improbidade administrativa, não tem nada a ver com corrupção e é uma questão mais política do que por corrupção. Essas 2 narrativas estão postas na mesa, você pode seguir qualquer uma delas e nós temos que esperar para ver qual que vai manter a sua força e qual vai perder força. Só o tempo nós temos que esperar pelos desenrolares do tempo. Mas agora falando sobre Paulo Guedes. Paulo Guedes ele tem 3 investigações contra ele na Polícia Federal e também na Procuradoria-Geral do Distrito Federal. Segundo alguns... Esses problemas com os fundos de pensão são problemas já antigos. Desde o ano passado nós já tínhamos essa informação. Só que agora, segundo essa reportagem aqui da Folha de São Paulo, que está no link na descrição do vídeo, nós conseguimos novas informações sobre isso, sobre esse caso. Existem alguns documentos que estão sendo investigados e esses documentos apontam que Paulo Guedes ele era fiador de negócios ali suspeitos. As empresas de Paulo Guedes eram empresas que atuavam muito próximas a empresas estatais e Paulo Guedes fala que ele não tinha protagonismo nessas empresas. Entretanto, os documentos apontam que Paulo Guedes ele era uma pessoa-chave ali no gerenciamento no gerenciamento da destinação desses recursos. E essa situação é um enorme problema administrativo para o atual governo, porque essa é uma condenação que poderá ocorrer nos próximos meses. E aí qual que vai ser a ação, qual que vai ser a atitude do governo com relação a Paulo Guedes? Os poderes de Paulo Guedes são absurdos, muito, mas muito grandes. Durante toda a eleição, Jair Bolsonaro falou, não, a economia você fala com o Paulo Guedes, assunto de economia é tudo com Paulo Guedes. Então os poderes dele dentro do governo são muito grandes. Eu coloco o Paulo Guedes, se nós tivéssemos aí uma hierarquia,
informal do governo, nós teríamos Jair Bolsonaro em primeiro lugar, obviamente, porque ele é o presidente, mas logo abaixo dele nós temos duas pessoas, Paulo Guedes e Sérgio Moro. Ambos têm muita influência, muitos poderes, e as suas ações influenciam e impactam diretamente Jair Bolsonaro e também o governo. Então, por isso que uma situação, uma condenação seria tão problemática. Por isso que essa situação, essas investigações, essa situação de Paulo Guedes é uma situação muito problemática para o governo. Porque caso haja uma condenação, o governo vai ter que tomar uma decisão. E isso é complicado, é complexo. Imagina você que tem um funcionário que ele é muito bom, um funcionário muito produtivo, você gosta muito dele. E aí ele faz algo que desagrada a você. Você vai ter que tomar uma decisão, demiti-lo ou mantê-lo. É complexo e é basicamente a mesma coisa. E nós temos vamos limitar em dois cenários possíveis. O primeiro cenário é Paulo Guedes ser condenado, mas ser condenado por improbidade administrativa. Se ele for condenado por improbidade administrativa, bastaria Jair Bolsonaro utilizar a mesma carta que ele utilizou com Ricardo Salles, falar que é uma condenação política e não uma condenação por corrupção. Entretanto, essa carta já foi utilizada para Ricardo Salles, então o argumento perde força. É possível que a população torça o nariz, que algumas pessoas acabem torcendo o nariz, gere um dissabor por conta de ser a mesma desculpa, o mesmo argumento utilizado por Ricardo para proteger Ricardo Salles. Entretanto, é um argumento que nós podemos dizer que é um argumento válido, apesar de criar dissabores. Entretanto, se Paulo Guedes for condenado por corrupção, Bolsonaro deverá cortá-lo do ministério no mesmo momento. E isso é um enorme problema. Porque devido aos poderes que foram colocados em Paulo Guedes, por ser o posto Ipiranga de Jair Bolsonaro, todas as questões de economia falem com Paulo Guedes, os poderes de Paulo Guedes são muito grandes. E se ele for retirado no meio do jogo, quem que vai assumir a pasta do Super Ministério da Economia? Vai ser uma pessoa com ideias possivelmente alinhadas às dele. Entretanto, algumas ideias poderão ser diferentes. Isso causa uma incerteza, uma instabilidade no mercado muito grande. E no momento de retomada econômica, o que nós menos precisamos ter, o que o mercado menos quer ter, é instabilidade. O mercado ele pode achar, não estou falando, mas o mercado ele pode achar que o plano econômico de Paulo Guedes seja uma porcaria, vá totalmente contra os interesses deles. Mas já tem um plano definido, então vamos trabalhar com esse plano econômico. Agora, se houver uma ruptura e uma troca de ministros, gera instabilidade no mercado, o mercado pode ficar receoso a fazer os seus investimentos. Então essa é uma situação muito complicada, é um enorme pepino que Jair Bolsonaro poderá e possivelmente vai ter que lidar nos próximos meses ou no futuro do governo. E esse é um outro problema para um outro ministro, Sérgio Moro. Eu já falei em outros vídeos que Sérgio Moro e Paulo Guedes sustentam o governo. As ações dessas pessoas, elas impactam o governo de uma forma muito mais direta do que outros ministérios. Tereza Cristina, por exemplo, tem um ministério muito importante, que é o Ministério da Agricultura. Talvez o ministério até mesmo mais importante para o Brasil em termos estratégicos, em termos de balança comercial, em termos econômicos, seja um ministério mais estratégico do que o próprio Ministério da Justiça. Só que as ações de Sérgio Moro impactam o governo e a população de um modo muito maior do que Tereza Cristina. Porque Paulo Guedes e Sérgio Moro eles têm muitos poderes. Só que assim, se Sérgio Moro cair, Paulo Guedes não conseguirá sustentar o governo. E quando eu falo de sustentação do apoio popular. Só que se Paulo Guedes cair, Sérgio Moro consegue sustentar o governo. Entretanto, a pressão em cima de Sérgio Moro vai ser uma pressão absurda, vai aumentar de tamanho numa proporção muito grande. E ainda tem todo o caso do COAF, que agora está sob o controle de Sérgio Moro. Então a pressão em cima de Moro vai ser uma pressão muito, mas muito grande e também uma pressão redobrada em cima de Jair Bolsonaro. E é uma pressão desnecessária, mas aí você começa a ver como o trabalho do presidente da República é complicado, porque além de você ter que gerenciar, pensar em planos para reduzir a pobreza, planos de política externa, planos educacionais, planos estratégicos, você tem que lidar com essas questõezinhas administrativas, essas picuinhas, esses probleminhas menores que não afetam tanto a população de modo direto, mas que dão dor de cabeça, que geram muito desgaste energético, tem uma perda de energia, um gasto energético muito grande. Porque, nossa, eu vou ter que tirar esse ministro, parece ser algo fácil, mas quem que eu vou colocar no lugar gera um impacto, uma instabilidade econômica muito grande. Tudo que eu falei está aqui na descrição do vídeo, juntamente com o meu Facebook, onde você pode entrar e bater um papo comigo.
Se você chegou até aqui, considere se inscrever no canal, deixe os seus comentários sobre as possíveis caminhos que Jair Bolsonaro poderá tomar caso Paulo Guedes seja condenado, os seus desdobramentos que você acredita que esse caso vai acabar levando, e se Paulo Guedes for condenado, o que você acha que poderá acontecer. E lembre-se, pessoal, vamos sempre sair do raso e aprofundar o nosso discurso.